E aí, gente do meu canal, hoje fazer um pouquinho um vídeo um pouco diferente da minha rotina aí, mas meio que pra continuar o que eu tô falando, né? O vídeo que eu comecei a falar em relação a dinheiro, né? A ganhar dinheiro, né? O que realmente as pessoas mais ricas fazem em relação às pobres, que os pobres realmente continuam pobres, né? E vocês vão ver pelo título aí, pela thumb que ficou bem legal. Gente, o que eu vou falar é muito importante para a gente entender meio que o conceito de riqueza, né? Que a mentalidade, enquanto né, tudo gira em torno da mentalidade, na mentalidade da pessoa ela ter dinheiro e da pessoa não ter dinheiro. Como assim? Não, de escassez e de fartura. Quando a gente começa a pensar com escassez, a gente sempre pensa em guardar. Só guardar, ou em poupar, em comprar coisa ruim. A gente começa a virar miserável. Grande parte das pessoas que pregam minimalismo, elas mal sabem que elas estão com uma baita mentalidade de escassez. E elas são tão assim, contraditória que elas economizam, tipo, com a pior comida, com pior roupa, mas gastam em coisas tão absurdas, assim, que nem eu vejo um canal de umas pessoas, né, um casal que fala de dinheiro, tudo. Apesar dos dois estar trabalhando ainda e querem falar de economia, mas eles não têm filho, não têm família, que já é uma baita economia, aí eles pegaram e acabaram de comprar um Fusca que só dá problema. Cheio de defeito, cheio de coisa errada, pagaram caro pelo carro, daí as pessoas, você vê o apartamento das pessoas deles, não tem nada. Então assim, vocês imaginam uma pessoa que quer pregar prosperidade e vive numa casa que não tem nada. Do que adianta você... Claro que mesma coisa, sei lá, você vai pagar 10 mil no celular e não ter dinheiro para mais outras coisas, entendeu? Não é assim. Agora, você economiza com tudo, compra tudo, uma roupa pior que vai durar umas 3, 4 lavagens. Pra vocês terem uma ideia, eu paguei R$ 30 numa bermuda, na terceira, quarta lavagem ela rasgou. Eu tenho uma bermuda de uma marca boa que eu paguei R$ 300 há 10 anos atrás, que é da Lacoste. Essa bermuda, ela não tem rasgo, ela só tá desbotando e encolheu um pouco. Eu tenho essa bermuda até hoje. Então, às vezes, a gente tem que pegar e saber que nem sempre o mais barato vai compensar. Mesmo pela quantidade. Da mesma forma que, às vezes, você vai comprar uma coisa pela marca. Vou dar um bom exemplo, que é a Ferrari. A Ferrari é um baita carro, tudo que vai valer 2, 3, 10 milhões. Você compra um Camaro, que tem praticamente o mesmo motor, dependendo, você vai pagar 200, 300 mil. Você está comprando status da Ferrari. Você não necessariamente está comprando o que a Ferrari é melhor. Da mesma forma que eu vou comprar uma coisa de ouro e uma coisa de latão. Eu vou estar comprando só o peso do ouro, já vale, mas depois vai ter a mão de obra em cima dele, as benfeitoria. O diamante é a mesma coisa, o diamante bruto é uma coisa, o lapidado é outra coisa. O bruto vale muito menos, mas vale bastante. Mas o lapidado, porque dá trabalho, o diamante é duro. Resumindo, qual que é a diferença na mentalidade do pobre e do rico realmente para ganhar dinheiro? Quando a pessoa começa a ter uma mentalidade de riqueza, ela já começa a economizar. Mas ela começa a investir, não só economizar. Ela começa a cortar os gastos e investir. O pobre, geralmente, ele só economiza. E pode até guardar, mas ele só vai guardar na poupança. O rico, ele já tenta melhorar o patrimônio dele. Ele vai conhecer mais sobre CDB, RDB, Tesouro Direto. Depois o rico, ele arrisca muito mais que o pobre também. O pobre sempre vive numa segurança. O rico, ele sempre pensa que às vezes uma dívida agora para poder alavancar o patrimônio, ela é muito mais importante. O pobre já tem medo de arriscar e por isso às vezes pode ficar no mesmo emprego durante anos. O rico não tem medo de pedir a conta. Quando a pessoa tem a mentalidade, né? Ele arrisca. Outra coisa, aperfeiçoamento contínuo. O pobre geralmente pode até fazer uma faculdade, um curso e acabou. O rico sempre vai se aperfeiçoando, vai querendo fazer mais curso, vai querendo melhorar profissionalmente. Ele não fica só ilhado no mesmo lugar.
O pobre encontra um oásis e fica o resto da vida. O rico vai andando para lá e para cá, ali arrisca o deserto. Então, uma das maiores diferenças nesse ponto é isso, porque o pobre arrisca. O pobre não arrisca, o rico arrisca. O pobre, ele tem muito medo de perder. O rico, ele pode cair várias vezes, que ele continua sempre tentando ir para frente. Então, é muito diferente nesse ponto, porque eu falo, eu já fui patrão e já fui funcionário. Quando eu fui patrão, eu tomei um baque muito grande, porque você tem, né, você tem que saber delegar função, você tem que capacitar pessoas para te ajudar, e às vezes a gente fica só naquela, só eu sei fazer as coisas, ninguém mais sabe fazer. Você tá perdendo tempo, tá perdendo dinheiro, porque quando você tem negócio, se você conseguir otimizar a sua produção, você meio que consegue, você começa a pensar assim, quanto eu consigo fazer por hora? E quanto eu consigo a todo vapor? E incrivelmente, eu posso falar que eu cheguei a fazer aí, na melhor época minha, eu fazia mais ou menos aí R$1.000 por hora por funcionário. Eu cheguei até 5, 6 funcionários, né? Então eu conseguia, o time, eu contratei uma pessoa para me ajudar a saber, que eu não sabia como funcionava isso, que quanto que você pode produzir, o que você pode produzir, cada pessoa pode fazer o quê, quanto de custo isso vai te dar, quanto de lucro isso vai te dar. E no ápice da minha empreitada, eu posso falar que de faturamento eu tive mais de 100 mil por mês. Isso é muito, parece pouco, né? Mas, poxa, mano, é um dinheiro que eu nunca imaginei ver na minha vida. Aí você vai vendo que, poxa, eu trabalhava para ganhar R$2.000. De repente eu tô ganhando isso, mais do que isso, claro, faturamento, né? Mas eu posso falar que em 2, 3 dias eu ganhava o que eu tava ganhando em um mês. Aí esse era o meu salário já. Você imagina como que você se sente orgulhoso, como que você se sente melhor com você mesmo. Aí de repente eu perdi, né, o negócio, veio a pandemia, etc. Aí você tem que ser CLT de novo. As pessoas não querem saber do seu passado, elas têm inveja. Em vez de, poxa, eu por já ter gerenciado, pô, sirva ser um líder, eu tive pessoas, nada, todo o conhecimento que você teve por 10 anos aí entre padaria, comércio, tudo, é lixo. E eu fui colocado no meu último emprego para trabalhar numa padaria, todo o meu conhecimento não valia nada. A gerente lá era uma pessoa arrogante pra caramba, não entendia nada de pão, era pão congelado ainda, que é um pão muito fácil. As pessoas não conseguiam nem deixar o pão crescer, porque o pão tem um tamanho máximo que se ele crescer, ele vai ficar ruim. Ele tem um tamanho perfeito, que é o tamanho médio, que a própria fermentação, que cria um gás, né, vai ajudar o pão a cozinhar melhor, assar melhor. Eles deixavam o pão crescer muito ou muito pequeno, aí o pão ficar pequeno e pesado, grande e oco. Poxa, eu fazia pão do zero. Meu pão era... Eu cheguei a vender no meu auge mais de 10 mil pães franceses por dia. Você sabe o que é isso? E nos primeiros meses eu trabalhava sozinho. Você sabe o que é fazer 10 mil pães franceses por dia? Isso dá 20 carrinhos. Só que aí foi no meu auge. Eu, quando estava sozinho, eu aguentava fazer uns 5, 6... Porque é muito cansativo, gente, porque você tem que passar a massa. O processo da massa tem que demorar no máximo 1 hora e meia, por causa que a massa começa a encascar. Depois ela começa, no calor, então, você está manipulando a massa, ela começa a crescer. Se ela cresceu, provavelmente depois na hora que você vai pegar e cilindrar, ela vai crescer menos, não vai crescer direito. Então ela não pode ficar crescendo. Então, gente, a diferença é essa. Quando você é empreendedor, quando você tem uma mentalidade de uma pessoa que tem mais dinheiro, você sempre pensa em investir, você não fica... O maior problema do rico é que a maioria das vezes, as pessoas ricas, eles não usufruem do dinheiro, quem usufrui é a família. E infelizmente fala que rico não é o que goza da fortuna, não é quem tem, né? Então assim, gente, isso aconteceu comigo, eu comecei a trabalhar muito, eu diria que eu nem fiquei tão doente, sabia? É incrível, eu trabalho 16 horas por dia. Eu não fiquei tão doente por causa que eu era meu patrão. Eu, quando queria desacelerar, eu desacelerava. Mas, incrivelmente, quando eu comecei a trabalhar muito para os outros e só ouvir, sabe, que você não faz direito, que você, sabe, não adiantava. Tudo que eu era, eu tive que me diminuir para caber, digamos assim, na mente daquela pessoa, no campo de visão daquela pessoa. Eu estava tão acima, não porque eu me achava, porque era mesmo. Quando você tem negócio, ou você deslancha, aprende, ou você vai falecer, vai ficar... afogar na praia, né? Entendeu? Bem na praia mesmo, porque eu era tímido, eu tive que aprender a falar, conversar com o cliente, vender meu produto.
eu tenho tanto para passar, mas o YouTube e as pessoas que eu quero que venham no meu canal não vêm. Esse meu canal de finanças ele diminuiu muito depois que eu mudei um pouquinho a pegada, porque acabou minha caneta. Minha caneta caneta, ela é cara. Eu vou ver se eu consigo comprar. Eu vou, porque realmente eu gostava muito do quadro branco. E fazer também um vídeo assim, né, que eu gostava de fazer com personagem, que eu vi que deu muito certo. O duro é que não dá pra entender, é que as pessoas só vão saber ver o vídeo. E parece que elas gostam, mas elas não deixam comentário. Gente, comentário, like ajuda muito quem produz conteúdo. Ajuda mais do que view. E meu canal tava assim, 50, 60, de repente começou 100, 200, 300, eu tive um vídeo com mais de 9 mil. 34 inscritos, tá bom até 30 views, tá? Porque eu vejo que tem um público meio fiel. Mas, gente, vamos lá dar uma forcinha. Eu vou entrar agora, vou começar a entrar mais um pouquinho agora na parte de investimento, falar de banco, cartão de crédito. Inclusive, é uma coisa que rico usa muito cartão de crédito para fazer alavancagem de patrimônio. Pobre usa cartão de crédito para ficar comprando besteira. Eu vou tentar fazer uma paródia com isso, muito interessante. Gente, Feliz Natal aí. Vamos começar esse ano aí sem dívida. É o meu objetivo, porque realmente eu estou endividado um pouquinho. Eu vou explicar um pouquinho do meu atual situação, beleza?